O fato é que houve muita miscigenação entre os humanos, o que chamamos de humanos hoje, humanos modernos, e esses grupos mais antigos. Supõe-se que a evolução seja um processo lento, levando milhares de anos para transformar uma espécie. Mas quando os cientistas analisaram o DNA humano antigo, descobriram algo chocante. Nossos genes mudaram rápido demais, muito mais rápido do que a natureza permite. A capacidade cerebral aumentou repentinamente. Os corpos se adaptaram num piscar de olhos. O que nos fez evoluir tão rapidamente? Será que alguém ou algo nos alterou de propósito? Junte-se a nós enquanto desvendamos o mistério oculto em nosso DNA. O limite de velocidade da evolução. A evolução sempre seguiu uma regra simples. A mudança acontece lentamente. Uma geração transmite características para a seguinte, e, com o tempo, pequenas diferenças se acumulam. Um bico cresce um pouco mais. Um membro fica mais forte. A pelagem muda de cor para se camuflar no novo ambiente. Essas transformações levam milhares de anos, às vezes dezenas de milhares, às vezes muito mais tempo. É assim que a natureza funciona, e sempre funcionou. O processo começa com a mutação, um erro aleatório que ocorre quando o DNA se copia durante a reprodução. A maioria das mutações não tem efeito algum. Algumas causam danos, e um número muito pequeno confere uma vantagem. Se essa vantagem ajuda um organismo a sobreviver e se reproduzir, a mutação se espalha. Após muitas gerações, torna-se comum, e após muitas mais, torna-se normal. Essa é a seleção natural, gradual e previsível, a base de tudo o que os cientistas entendem sobre a história da vida na Terra. Os cientistas podem medir a velocidade da evolução estudando as taxas de mutação em espécies vivas, comparando o DNA ao longo das gerações e examinando fósseis para calcular quanto tempo as mudanças físicas levam para surgir. Os números são consistentes, mostrando que grandes mudanças na estrutura corporal, no tamanho do cérebro ou nos sistemas metabólicos exigem enormes períodos de tempo. Uma nova característica não surge do nada, mas se desenvolve lentamente, pouco a pouco, ao longo de inúmeras gerações. A evolução humana deve seguir o mesmo padrão. Os primeiros hominídeos caminhavam eretos há milhões de anos. Seus cérebros se expandiram com o tempo. As ferramentas se tornaram mais complexas. A linguagem se desenvolveu e o fogo foi controlado. Cada marco levou vastos períodos de tempo para se concretizar. Do Oralopithecus ao Homo habilis, do Homo erectus ao Homo sapiens, as mudanças são visíveis no registro fóssil, graduais e lógicas, encaixando-se perfeitamente no modelo. Mas algo estranho surge quando os cientistas examinam de perto o DNA dos humanos modernos. A cronologia nem sempre coincide, e certas mudanças aparecem muito rapidamente. Características que deveriam levar dezenas de milhares de anos para se desenvolver surgem em uma fração desse tempo, com seções inteiras do genoma, se transformando de maneiras que não se alinham com o ritmo lento e gradual da seleção natural. Não se trata apenas de um gene ou uma característica, mas de múltiplos sistemas mudando simultaneamente. Função cerebral, resposta imunológica, metabolismo, capacidade linguística, todos se transformando mais rápido do que o modelo prevê. Este não é um problema pequeno, mas uma contradição fundamental. A evolução tem um limite de velocidade, e as evidências genéticas sugerem que esse limite foi ultrapassado. A questão não é se essas mudanças ocorreram, porque o DNA prova que sim, mas como? O que poderia causar uma aceleração tão drástica da evolução? E que força poderia remodelar o genoma humano em um período de tempo que não deveria ser possível? Existem explicações tradicionais, incluindo pressões ambientais, mudanças climáticas e competição com outras espécies. Esses fatores podem impulsionar mudanças, mas ainda assim requerem tempo e seguem as regras. O que o DNA mostra é algo diferente, revelando mudanças que acontecem mais rápido do que as regras permitem. Padrões que parecem deliberados em vez de aleatórios e uma transformação biológica que não se encaixa no modelo padrão. É aqui que o mistério começa. Não com ruínas antigas ou lendas esquecidas, mas com o código escrito dentro de cada célula humana. O código que revela que algo aconteceu com a nossa espécie. Algo que se moveu mais rápido do que a evolução deveria. Algo que deixou uma marca que os cientistas só agora começam a compreender.
E algo que levanta uma questão que ninguém quer fazer em voz alta. Se a evolução tem um limite de velocidade e os humanos o ultrapassaram, então o que realmente nos transformou? A leitura do genoma ancestral. Durante a maior parte da história da humanidade, o passado permaneceu trancado em ossos e pedras. Os arqueólogos podiam estudar crânios, medir estruturas mandibulares e examinar marcas de ferramentas, mas nunca conseguiam ver o que realmente diferenciava os humanos antigos dos modernos. O código genético, o verdadeiro projeto da vida, permaneceu oculto dentro de restos fossilizados por milhares de anos. Então, no final do século XX, os cientistas descobriram que podiam lê-lo. A descoberta crucial veio da compreensão de que o DNA nem sempre desaparece quando um organismo morre. Em condições adequadas, os fragmentos sobrevivem em ossos, dentes e até mesmo no solo. Ambientes frios e secos preservam melhor o material genético, razão pela qual algumas das descobertas mais importantes vêm de cavernas na Europa e na Sibéria. Quando os cientistas extraem DNA antigo, trabalham com minúsculos fragmentos danificados, frequentemente degradados pelo tempo e pela contaminação. É um trabalho meticuloso, que exige extrema precisão e tecnologia avançada. As primeiras tentativas de análise de DNA antigo eram limitadas e muitas vezes pouco confiáveis. O primeiro sequenciamento do genoma Neandertal, concluído no início dos anos 2000, levou anos de esforço e produziu apenas resultados parciais. Mas a tecnologia melhorou rapidamente e, na década de 2010, os pesquisadores já conseguiam sequenciar genomas inteiros a partir de amostras com dezenas de milhares de anos. O que antes parecia impossível tornou-se rotina, e a avalanche de dados que se seguiu mudou tudo o que os cientistas pensavam saber sobre a história da humanidade. O processo em si é notável. Um único fragmento de dente ou osso é limpo e moído até virar pó, sendo então tratado com produtos químicos para extrair qualquer DNA remanescente. O material genético é copiado milhões de vezes usando uma técnica chamada reação em cadeia da polimerase, PCR, que amplifica até os menores vestígios. Algoritmos sofisticados de computador reúnem os fragmentos, comparando-os ao DNA humano moderno e preenchendo as lacunas sempre que possível. O resultado é um retrato genético de alguém que viveu e morreu muito antes da história registrada. O que tornou essa tecnologia revolucionária não foi apenas a capacidade de ler o DNA antigo, mas a capacidade de compará-lo diretamente com genomas modernos. Os cientistas agora podiam ver exatamente quais genes haviam mudado, quando essas mudanças ocorreram e como se espalharam pelas populações. Eles podiam rastrear migrações, identificar cruzamentos entre diferentes espécies humanas e determinar momentos em que o genoma humano sofreu alterações significativas. Pela primeira vez, a evolução não era uma teoria construída sobre fósseis e suposições, mas um registro detalhado escrito em código genético. As descobertas aconteceram rapidamente. Pesquisadores descobriram que humanos modernos se miscigenaram com neandertais, deixando vestígios de DNA neandertal em pessoas de ascendência europeia e asiática. Descobriram os Denisons, cujo esqueleto completo nunca havia sido encontrado. Rastrearam como os primeiros humanos se adaptaram a novos ambientes, desenvolvendo pele mais clara em climas nórdicos, resistência a grandes altitudes no Tibete e tolerância a sociedades leiteiras e pastores. Cada estudo revelou mais sobre como os humanos evoluíram e se espalharam pelo planeta. Mas a mesma tecnologia que respondeu a perguntas antigas também levantou novas. Quanto mais os cientistas sequenciavam genomas antigos, mais padrões que não correspondiam às expectativas surgiam. Mudanças que deveriam ter levado dezenas de milhares de anos apareceram em apenas alguns milhares. Os genes ligados ao desenvolvimento cerebral apresentaram mudanças repentinas, sem uma causa ambiental clara. Seções inteiras de DNA pareciam ter sido trocadas e substituídas, e não alteradas gradualmente por mutação e seleção. Os dados eram claros, consistentes e profundamente intrigantes. Essa é a base do mistério. Não se trata de especulação ou lenda antiga, mas de evidências concretas extraídas de ossos e analisadas em laboratórios ao redor do mundo. A tecnologia existe, os dados são reais, e a cronologia que revelam não corresponde à narrativa que a evolução supostamente conta. Aconteceu alguma coisa com o genoma humano, algo rápido e profundo. E a única maneira pela qual os cientistas sabem disso é porque agora conseguem ler o registro genético deixado para trás.
Capítulo 3. Mudanças genéticas que surgem do nada. Quando os cientistas começaram a comparar o DNA humano antigo e moderno, esperavam encontrar mudanças graduais. Pequenas mutações se acumulando ao longo do tempo, características se espalhando lentamente pelas populações, a marcha constante da evolução, fazendo o que sempre faz. O que encontraram, em vez disso, foram saltos. Mudanças repentinas que apareceram sem as transições esperadas entre elas. Genes que apresentavam uma determinada aparência em amostras antigas se mostravam completamente diferentes apenas alguns milhares de anos depois, sem um caminho claro de uma para a outra. Um dos exemplos mais impressionantes envolve genes relacionados ao desenvolvimento cerebral. O cérebro humano é o que nos diferencia de todas as outras espécies, sendo maior e mais complexo do que seria esperado para um primata do nosso tamanho. Os cientistas identificaram genes específicos que controlam o crescimento cerebral, as conexões neurais e a função cognitiva. Ao examinarem esses genes no DNA antigo, descobriram que as mudanças ocorriam muito mais rapidamente do que a seleção natural permitiria. Variantes ligadas ao processamento da linguagem, ao pensamento abstrato e à formação da memória surgiram repentinamente no registro genético, como se alguém tivesse acionado um interruptor. Essas não foram pequenas alterações, mas sim uma reconfiguração fundamental do funcionamento do cérebro. Os genes não apresentaram o acúmulo lento de mutações típico da mudança evolutiva. Em vez disso, mostraram mudanças abruptas com novas versões surgindo em populações em um período de milhares de anos, em vez de dezenas de milhares. Para contextualizar, uma única mutação benéfica leva aproximadamente 100 mil anos para se disseminar em uma população humana em condições normais. No entanto, múltiplos genes relacionados ao cérebro mudaram simultaneamente em uma fração desse tempo. O sistema imunológico conta uma história semelhante. Os seres humanos carregam genes que determinam como o corpo reconhece e combate doenças, um fator crítico para a sobrevivência. O DNA antigo revela que certos genes imunológicos sofreram uma reestruturação rápida, com seções inteiras sendo substituídas ou modificadas de maneiras que não se assemelham a padrões típicos de mutação. Algumas dessas mudanças coincidem com surtos de doenças conhecidos, sugerindo adaptação a novas ameaças, mas outras não têm um gatilho ambiental claro e aparecem em populações que não enfrentavam desafios de saúde incomuns. O metabolismo é outra área em que o registro genético mostra uma aceleração inexplicável. Genes que controlam como o corpo processa alimentos, armazena gordura e regula a energia sofreram mudanças rápidas em certas populações. A capacidade de digerir lactose na idade adulta, por exemplo, surgiu em populações europeias há cerca de 7 mil anos, muito mais rápido do que os modelos evolutivos padrão prevêem. Embora essa mudança seja frequentemente atribuída à adoção da pecuária leiteira, a velocidade com que se espalhou permanece difícil de explicar apenas pela seleção natural. O que torna essas mudanças ainda mais intrigantes é a sua precisão. A evolução funciona por meio de mutação aleatória, um processo complexo que produz muitas falhas para cada sucesso. Os cientistas esperam encontrar variação genética, becos sem saída, e,